Hoje iniciamos o nosso projeto Despertar Mente. É um projeto que tenho bastante carinho em falar, porque vai trazer bastante informações para quem está no processo de emagrecimento, né? A proposta do projeto é que as lives todas as terças-feiras e cada semana trazer um profissional diferente para contar suas experiências, passar informações, tudo a respeito do autoconhecimento e emagrecimento. O projeto está proposto para contar com participações de psicólogos, nutricionistas, médicos, profissionais de educador físico. E assim, logo após a cada live, eu vou deixar um quadradinho, né, de respostas lá no meu story para vocês falarem um pouquinho se vocês gostaram da live, qual tema que vocês sugerem, né? Qual dúvidas que você tem para que a gente possa estar trazendo aqui nas próximas lives. Nosso convidado de hoje é um psicólogo onde eu tenho um carinho, né? Que é o psicólogo Alan Rolim, meu xará, e a gente já fez uma participação antes em uma live e hoje eu convido ele para estar aqui no meu Instagram falando um pouquinho de como de como as emoções influenciam no processo de emagrecimento. Então, vou chamar agora. Bem-vindo, Alan. Obrigado, boa noite. Boa noite. Então, estava aqui falando um pouquinho sobre como a psicologia pode ajudar as pessoas no processo de emagrecimento. Mas agora que você chegou, eu gostaria que você se apresentasse para que a gente possa começar a nossa live. Beleza. Pessoal aqui que segue a Alan, eu me chamo Alan Rolinho, eu também sou psicólogo, também trabalho com emagrecimento e eu e a Alana já fizemos uma live juntos aqui, foi bem interessante há algum tempo atrás e ela fez esse convite hoje, resolvi aceitar, né? Não tem como dizer não, ainda mais para falar de um assunto que eu gosto muito e tô aqui. Eu trabalho com emagrecimento, só que a Alana trabalha mais com grupos. E eu nunca trabalhei com grupo, eu trabalho com individual. A diferença é essa. Né? Mas a conversa é muito alinhada em relação a como se dá, o que deve ser feito. Uhum, com certeza. Então, Alan, como a gente está falando, o nosso tema hoje é é, como as emoções elas podem prejudicar, né? Podem interferir no processo de emagrecimento. Eu gostaria que você, como nosso convidado de hoje, respondesse, né, o porquê que as emoções ela têm um impacto sobre o comportamento alimentar, né, das nossas escolhas do dia a dia. O que é que você pensa sobre isso? Vamos compartilhar um pouquinho aqui do nosso conhecimento para as pessoas que nos seguem, né? Com certeza. Primeiro, assim, quem é psicólogo entende o que eu vou falar, mas eu vou falar de maneira não técnica para ficar claro, né, para as pessoas. Basicamente, o ser humano funciona em um triângulo, uma espécie de triângulo que a gente chama de tríade cognitiva na psicologia. E o que é isso? É a junção de pensamentos, emoções e comportamentos. Por que as nossas emoções impactam nas nossas escolhas? Porque a emoção é retrato de como a gente vê as coisas acontecendo durante o dia a dia. Então, por exemplo, e claro, isso varia de pessoa para pessoa, não é um padrão. É importante dizer isso. Se a gente tem um dia onde a gente passa por inúmeros problemas, é muito corrido, muito incerto, né? A gente não tem um certo planejamento sobre o que está fazendo, a gente tende a ter pensamentos que são mais ligados à ansiedade. Então, você fica com medo de não conseguir dar de conta de tudo que você tem para fazer. Você fica com receio do que você faz, está errado. E isso, né, esses pensamentos que você sempre vai ter, não tem como você parar isso, eles vão influenciar o modo como você se sente, que são as suas emoções. E aí isso pode fazer com que você fique triste, ou com raiva, ou estressado. E aí essa emoção é o que influencia o nosso comportamento de buscar algum alimento, buscar alguma comida, buscar beliscar alguma coisa durante o dia a dia. Um exemplo,
Se você, por exemplo, discute com seu cônjuge, eu gosto sempre de falar isso porque é uma coisa muito real, e agora no isolamento está tendo muito essa relação mais intensa, né? As pessoas estão passando mais tempo juntas. Se você discute com uma pessoa que você gosta, você tende a ficar com raiva. Às vezes é um motivo bobo e aquilo te gera o sentimento de raiva, a emoção de raiva. E logo que você tem alguma emoção, você precisa, uma emoção que desequilibra o teu organismo, você precisa voltar ao equilíbrio anterior, ou voltar ao equilíbrio, mas em outra etapa. E aí, para voltar a esse equilíbrio, você precisa de alguma coisa, né? Tem pessoas que buscam ler, tem pessoas que buscam meditar, tem pessoas que ficam em silêncio para tentar se acalmar, e tem pessoas que buscam a comida. E aí, é dessa maneira que as nossas emoções influenciam, né? É buscar na comida um colo, né? Um afago, um afeto, que nos faça se sentir melhor. Até, Alana, citando um exemplo meu mesmo, né? Às vezes as pessoas acham que, por exemplo, eu trabalho com emagrecimento, com comportamento alimentar, e eu nunca vou passar por uma situação desse tipo. Mas aí a gente sabe que não é assim, né? Eu, no início, mesmo quando explodiu o coronavírus e começou o isolamento, eu fiquei muito preocupado. Eu fiquei muito preocupado mesmo. E aí eu percebi que realmente eu estava comendo muito e eu não era fome. Era apenas a questão da preocupação, do estresse que eu estava acumulando, até porque eu estava sendo muito impactado pelas notícias, e eu estava buscando a comida como um meio para estar ficando mais tranquilo. E eu estava fazendo muito isso, até que chegou um dia que o corpo, né, deu a resposta. E eu passei mal, fui parar no hospital e tal. E ainda nesse dia que eu fui parar no hospital, com toda essa questão, eu estava muito nessa pilha de coronavírus, vendo muita notícia e tal, e isso estava mexendo com a minha cabeça e com o meu emocional. Quando aconteceu isso, foi quando virou a chave, né? E eu disse, porra, eu trabalho com isso, o que é que está acontecendo comigo? Aí eu fui analisar todos os dias que tinham antecedido. E aí eu me peguei nessa questão de, eu fui muito influenciado pelo que está acontecendo, minha cabeça estava virando, e meu emocional estava fragilizado. Então, logo, eu buscaria a comida. Porque eu não podia sair de casa para fazer atividade física, para ir para academia. Então, eu descontei tudo na comida. E é assim que funciona, né? Basicamente é assim que funciona. Assim que a gente funciona. E aí, eu até... depois que passou tudo isso, né? Que eu consegui entender o que aconteceu comigo, eu escrevi um e-book que até... Eu acho que você viu na época. Eu acho que era 5 passos para sentir menos fome na quarentena, alguma coisa assim. Mas foi justamente em cima disso, né? Depois que eu saí do hospital e tal, eu percebi coisas que eu poderia fazer para preencher meu dia e ficar mais tranquilo. E aí eu listei isso e fiz um e-book pequeno para as pessoas. E é muito importante, Alan, essa sua fala, porque assim, as emoções, a gente tem que lidar com elas a todo momento. E muitas vezes a gente não tem a consciência de como ela está influenciando as nossas ações. Principalmente a nossa ação em frente à alimentação. E assim, ter consciência do que você está sentindo, ter consciência do que te ocasionou aquele tipo de emoção, que consequentemente um comportamento, ele é muito significativo na caminhada do processo de emagrecimento. E as pessoas, elas tendem a não entrar, a ter medo, na verdade, de entrar em contato com essas emoções. E justamente é isso que dificulta o processo. Por quê? As emoções, elas são inerentes a todo ser humano. Todo mundo vai sentir uma ansiedade, vai sentir uma raiva, vai sentir uma tristeza, vai sentir alegria. Porque quando a gente fala de emoções, muitas pessoas elas atribuem que as emoções negativas que levam à comida, né? Mas as emoções positivas também nos levam à comida. Por quê? Porque dias de comemoração, né? Dias de alegria também pedem comida, né? Então, assim, a comida, ela tá em todos os contextos da nossa vida. E a gente tem que parar para ver o que essa emoção está trazendo
para a gente, né? Qual comportamento, focando no comportamento alimentar, qual comportamento que ela está nos trazendo. E assim, a ansiedade, pegando o gancho da sua pergunta, né? A ansiedade, ela está muito presente, né? Interferindo de forma negativa neste processo. E quando eu lancei o tema no meu Stories, uma pessoa falou comigo, um seguidor falou comigo assim, fala sobre a ansiedade, que isso está tá dificultando, né, eu focar na alimentação, justamente porque desse período de quarentena. Então, assim, a ansiedade no período de quarentena, ela tá a mais do que o normal, né? As pessoas, elas estão sendo muitas vezes forçadas a entrar em contato com coisas que elas não entravam em contato no dia a dia. Por exemplo, os afazeres de casa, a questão de relacionamento com o marido, com o filho, com outras questões que essas pessoas elas não de certa forma colocavam para debaixo do tapete, né, durante a correria do dia a dia, e na quarentena de ter uma obrigação, né, porque a gente está se vendo obrigado a ficar em casa, elas estão entrando em contato com essas emoções e elas não estão sabendo lidar. E assim, uma coisa que eu vejo é assim, que essas pessoas, as pessoas que têm mais dificuldade de entrar em contato com as suas emoções são aquelas pessoas que mais recorrem à alimentação. Por quê? Porque a comida ela vai dar essa sensação de prazer. O nosso cérebro ele busca por prazer. Então, já que a comida dá essa sensação de prazer, o que é que ele vai fazer? Vai levar a gente a um comportamento, né? E muitas vezes não é deixar de comer, mas é saber quando comer e a quantidade em que comer, né? E quando a gente está sobre a influência dessas emoções, a gente não tem essa consciência. A gente quer comer para saciar, não a fome, né? Não o nosso corpo, mas a gente quer saciar a nossa alma, né? A falta de alguma coisa que a gente está tendo. Então, assim, esse tema das emoções, ele traz uma gama se a gente for ver, uma gama de informações e que essas informações, elas se alinham, né? São as informações que, de uma forma ou de outra, elas dão sentido e dá significado a este processo de emagrecimento e a esse, como é que eu falo, a esse comportamento exagerado, entre aspas, diante da alimentação. E Não é isso? até pegando esse gancho aí da ansiedade, nesse momento, muito parte da mudança brusca que a gente teve mesmo de rotina. E aí, o que acontece? Às vezes as pessoas que agora, por exemplo, estão mais tempo em casa, elas não conseguem visualizar estar em casa como uma rotina. E aí, o que acontece? Eu percebia isso em mim também. Eu tô, basicamente, a live de hoje eu estou baseando no que eu vivi no início da quarentena. Eu sempre costumo, eu até fiz uma live e mostrei isso, como é que eu planejo minha semana. Eu faço basicamente um checklist do que eu tenho que fazer durante o dia. Nessa época, eu tava tão bagunçado assim que eu não fazia nada. E o que estava acontecendo? Eu estava sendo tomado por mini tarefas. Então, tipo, eu fazia muita coisa durante o dia e acabava que não fazia nada. E ao final do dia, eu percebia que meu dia tinha sido muito improdutivo, que eu não tinha feito nada que realmente me ajudasse nos meus objetivos, e isso estava mexendo comigo. E na realidade é que isso acontece com muitas pessoas, né? Quando a gente não faz um planejamento, não tem a mínima noção do que a gente vai fazer, tudo fica mais complicado. E aí a gente fica naquele receio, será que eu fiz tudo? Será que eu fiz direito? Será que está faltando alguma coisa? Será que vai faltar? E fica muito perdido. Então, eu acho que é muito importante essa questão de se planejar mesmo. Agora, tu falou muito da questão das emoções, que é até a temática de hoje. Como é que tu vê, como é que a gente pode utilizar as nossas emoções ao nosso favor? Né? A gente falou da parte um pouco negativa aqui, agora ao nosso favor. Então, quando as pessoas elas procuram o processo de emagrecimento com o intuito ou processo psicoterapêutico, me desculpe, com o intuito de emagrecimento,
elas sempre trazem aqueles pensamentos de que eu tento emagrecer e não consigo, né? Eu estou comendo demais e quando eu vi eu já comi tudo. Aqueles pensamentos de que eu boicoto o meu emagrecimento. Então, quando essas pessoas elas chegam à psicoterapia, né, com esses pensamentos, a gente percebe que ali está na hora de fazer o quê? De limpar a lixeira, né, de cuidar das emoções dessas pessoas. Porque muitas vezes, como eu disse, né, as pessoas ela têm dificuldade de entrar em contato com essas emoções e quando ela vem para a psicoterapia, a lixeira está cheia. Então, a psicoterapia vai fazer o quê? Vai fazer a limpeza, vai descascar a cebola camada por camada. E assim, dois coisas que a gente pode usar ao nosso favor, né? Na verdade, o que é que eu posso dizer? É ter muito cuidado com o imediatismo e com a procrastinação. Que isso também é cuidar das nossas emoções, né? As pessoas, o imediatismo, porque quando as pessoas elas querem emagrecer de um dia para o outro. Elas esquecem que a história dela, do processo de ganho de peso, é uma história muitas vezes muito longa, de tempos, de quase de 10 anos, de 20 anos, e às vezes elas querem emagrecer da noite para o dia. Então, quando elas não conseguem, na verdade, esse emagrecimento rápido, elas começam a se frustrar, começam a ter pensamentos sabotadores de que não é capaz. Então, assim, quando a gente tem a consciência de que nada é imediato e que, principalmente, o processo de emagrecimento, ele não é de um dia para o outro, automaticamente, a gente começa a perceber e ter paciência, né? Começar a agir com paciência diante do nosso processo de emagrecimento. Porque nada é imediato. A gente pode sim ter um efeito imediato usando certos medicamentos, fazendo certas dietas, mas se você ainda tiver naquele pensamento imediatista, você não vai conseguir manter esse peso. Então você vai engordar muitas vezes a mais do que você emagreceu. E eu falo também a procrastinação, porque as pessoas, como é que eu posso dizer? Quando elas começam a cuidar de si, né? Eu falo isso quando elas começam a ir para nutricionista, para academia, procurar um médico e coisa e tal. E quando ela vê que muitas vezes é uma questão mais emocional, né? Do que só simplesmente procurar esses profissionais, quando elas percebem que é uma questão emocional, elas começam a procrastinar os seus objetivos, porque elas estão com medo de entrar em contato com as suas emoções. Então, assim, quando elas começam a procrastinar, elas começam a sabotar o seu processo de emagrecimento. E aí vem de novo, os pensamentos de que é incapaz, de que nunca vai conseguir, de que o que é que eu estou fazendo de errado. E a psicoterapia, no processo de emagrecimento, ela vem justamente colocar você em frente às suas emoções, para que você possa acolher, né? E nesse processo, ela ajuda a você colocar em prática as estratégias que a nutricionista te passou, que o médico que te passou, que o educador físico, né, dos exercícios que ela está te passando. Porque quando a gente começa a entrar em contato com as suas emoções e a gente tem esse medo, a gente começa a se deixar de lado. A gente começa a cuidar, a gente foca a nossa atenção ao trabalho, às atividades de casa, a gente foca a nossa atenção para o outro e esquece do autocuidado. A gente vai se deixando de lado. E com isso vai fazendo o quê? Procrastinando e adiando o seu processo de emagrecimento. Então, quando a gente fala, né, em como a gente lidar de uma forma positiva, é ter muito cuidado com o imediatismo e ter muito cuidado com a procrastinação. Porque esses dois juntos, eles podem, ou um ou outro, ou os dois juntos, né? Eles podem causar um sofrimento maior e dificultar realmente o seu processo de emagrecimento. E
você falando aí em relação a ter dificuldade em ter contato com as próprias emoções. E me veio um outro momento que eu estava falando, eu nem lembro quando foi essa live, mas acho que eu estava com outra pessoa. A gente falando de autoconhecimento. É dolorido entrar em contato com as emoções justamente por conta disso, porque você vai mexer em coisas que você não queria mexer. E aí, às vezes, as pessoas falam o seguinte, eu não consigo seguir a dieta, como tu falou da nutricionista, eu não consigo ser acompanhado pelo educador físico se eu não estiver na academia. Mas tudo isso está muito ligado ao autoconhecimento. Porque se você não se conhece, não se entende, suas emoções, seus limites, né, suas atitudes, acaba que você não consegue, por exemplo, seguir suas metas ou seus objetivos que você quer, que você traça para a sua vida ou para emagrecer mesmo. Porque fica sem sentido, né? Às vezes, o que é que acontece? As pessoas tentam entrar em processo de emagrecimento simplesmente por uma questão pura e estética. E aí a gente sabe que é muito complicado. A pessoa pode até emagrecer porque ela vai ter aquele objetivo externo a curto prazo e ela vai fazer de tudo para conseguir. Mas depois que ela emagrecer, não vai fazer sentido e ela vai voltar a ganhar peso. E é algo que acontece demais. E aí, quando tu me falou da questão dos meios, né, que as pessoas utilizam muitas vezes, como remédios, dentre outras coisas, aquela questão, né, a diferença entre ser emagrecida e ser magra, que é algo que basicamente as pessoas todas querem ser emagrecidas ou buscam ser emagrecidas. Emagrecida nada mais é do que você emagrecer a todo custo sem pensar a longo prazo. É o emagrecimento, por exemplo, que a gente vê nesses... Até tá mudando muito isso, mas há um tempo atrás, tipo na época que eu estava na faculdade, eu tinha colegas que entravam nesses grupos de emagrecimento que são sem profissionais e que dão premiação para quem consegue perder X quilos. E eu via o quanto isso mexia com elas. Porque, tipo, como eu estudei com elas durante 5 anos, eu via que elas emagreciam e engordavam, emagreciam e engordavam, emagreciam e engordavam. E faltava mexer nas emoções. Era apenas por uma questão estética. E não era ser magra, era ser emagrecida. Claro, nessa época eu nem tinha conhecimento a respeito disso, que eu não estudava nessa área. Mas era muito isso. E hoje, depois que eu comecei a estudar, que eu entrei na área, trabalho com a área, eu percebi que elas passavam por esse ciclo. Elas meio que sempre entravam, principalmente, né, e é uma característica da pessoa que quer ser emagrecida, quando tinha alguma data específica que ela precisava tá magra, né, na cabeça delas. E aí elas entravam nesses desafios e emagreciam, mas depois ganhava peso novamente. Verdade. E assim, quando eu falo muito da questão de saber lidar com a procrastinação e o imediatismo, as pessoas perguntam, sim, mas como é que eu vou lidar com isso, né? E aí eu sempre respondo com gotinhas diárias de amor próprio, né? Com gotinhas diárias de autocuidado. Porque quando você começa a se perceber, a se olhar com mais carinho, se olhar com mais atenção, você vai entender que o imediatismo, ele não vai te fazer bem, porque vai te levar a ficar mais ansiosa ou a ficar frustrada se você não conseguir o seu objetivo. Porque muitas vezes, como você falou, né? As pessoas, elas querem uma data, colocam uma data, eu vou pro casamento vou ser madrinha de um casamento, então eu quero emagrecer X quilos, né? E elas fazem de tudo para emagrecer, para caber no vestido, para ficar tudo bonitinho, para uma questão de estética, para tirar as fotos, né? Mas assim, logo após esse casamento, a essa festa, ela vai se descuidar e vai voltar ao peso tudo de novo, né? Então assim, e ter consciência também da procrastinação, porque quanto mais você procrastina, quanto mais você diz, amanhã eu começo, quanto mais você se sabota para entrar em um processo de emagrecimento, quanto mais você tem esse comportamento de sabotagem, mas você vai reforçar o seu pensamento de desistência. E você pode perceber que esse pensamento ele vai estar presente em todas as áreas da sua vida, não somente no emagrecimento. Porque quando começa uma coisa, né, acha que não vai dar certo e aí coloca para amanhã,
coloca para depois. E quando você vai se dar conta e vai perceber que aquele momento é hora de você pisar no chão e dar os primeiros passos, vai ser mais difícil, porque você já está com o pensamento reforçado de desistência, né? Você já está com pensamentos sabotadores e pensamentos negativos em relação a si. Então, a mudança, ela se torna mais lenta. Mas não é impossível, mas ela se torna mais lenta e mais difícil para essas pessoas que não conseguem entrar em contato com a sua falta, com as suas dores, né? Aquelas pessoas que ela não consegue dar mais atenção a elas mesmas e sempre costumam dar mais atenção ao outro. Então, é muito importante trabalhar a questão que as pessoas elas têm esse pensamento, né, de que não deve deixar que aquele pensamento de amanhã eu começo se intensificar na sua cabeça e também não deve deixar aquele pensamento de que eu tenho que emagrecer em uma semana, não sei quantos quilos, né, 10 quilos ou 7 quilos, entrar na sua mente também. Por quê? Porque tudo isso vai causar emoções mais intensas e negativas futuramente. Eu lembrei de uma coisa aqui. Até para entender que mudanças acontecem de maneira muito gradativa. Porque assim, se você quer Com deixar de fazer certeza. alguma coisa, se você quer deixar de fazer alguma coisa, você tem que deixar de fazer aos poucos, porque senão vai ser uma mudança muito brusca e você vai ter uma recaída. Se você quer passar a fazer alguma coisa, você também tem que passar a fazer aos poucos, porque senão você vai se frustrar, porque Isso. você não vai conseguir ter constância e Uhum. frequência. Então, o mecanismo, tanto para deixar de fazer algo, por exemplo, no caso, meio que de excluir um hábito ou incluir um hábito na vida, segue o mesmo raciocínio. E deve ser feito aos poucos, tanto um novo comportamento Isso. como excluir um comportamento. Entendo. Qual era a pergunta que E ia me fazer? é como a gente, só pegando esse gancho, é quando a gente está começando a andar, né? A gente primeiro começa a ficar no chão, depois a gente vai engatinhar, para depois começar a né, ficar levantado, pegando nos móveis, para depois dar os primeiros passos. Então, assim, é todo um processo. A gente de uma hora para outra, a gente não coloca, não fica no chão e tá. Assim, é um processo que precisa ser lento e precisa ter paciência e consciência que este processo, para que seja saudável, é lento, certo? Uma pergunta que eu queria te fazer é qual é a principal emoção presente em uma relação negativa com a comida? Você pode Olha, me dizer? posso. Eu observo muito dois sentimentos, mas um seria mais uma sensação e um seria um sentimento. O sentimento que é mais presente, acho que sem dúvida, é a culpa. Por quê? As pessoas que têm essa má relação com a comida, elas estão dentro de um padrão mental, e a gente estava falando até de pensamentos aqui, pensamentos negativos, mas de um padrão mental chamado mentalidade de dieta. E a culpa é a emoção que está presente dentro da mentalidade de dieta. O que seria a mentalidade de dieta? Basicamente, você é aquela pessoa que entende que para emagrecer precisa deixar de comer, então você tem que se privar. E aí você começa a praticar esse comportamento de privação, 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 mas chega um momento que você não consegue mais se segurar. Ou você não consegue ter mais autocontrole, se você quiser chamar dessa maneira. E aí o que é que acontece? Você vai descarregar toda a sua vontade na comida. Você vai comer, comer, comer. E em seguida vem a culpa. E aí quando a culpa acontece, você volta para o início do ciclo, que é novamente se privar e continuar a se privar. E aí vira um ciclo vicioso. E o que é que acontece? A culpa tem tanto poder dentro disso, né, tanta influência, que ela Aham. faz você, após comer muito, sentir a culpa e voltar para o início do ciclo da mentalidade de dieta, que é se privar novamente. E aí, isso acontecendo a longo prazo, durante muito tempo, você vai estar comendo sem estar com fome, necessariamente. E aí você vai estar ingerindo mais alimento do que o seu corpo precisa. Né? A consequência é o ganho de peso. E aí, mais uma vez, a gente volta lá para a questão de entender as emoções, de ter autoconhecimento para emagrecer.
E uma sensação que é muito presente dentro disso também, em relação à relação negativa com a comida mesmo, é o fracasso, né? Porque o que acontece? Às vezes as pessoas procuram um nutricionista mesmo. O nutricionista é sempre um exemplo porque ele é bem claro, né? Porque é bem prático. Às vezes a pessoa procura um nutricionista e aí tem uma dieta que é toda pensada para a pessoa e tal, mas simplesmente ela não consegue seguir aquilo. E aí ela se sente mais uma vez fracassada. E aí esse fracasso pode levar ela a buscar, né, um refúgio e um colo na comida. E aí na comida que ela acredita que é proibida, né? Detalhe, ainda tem isso. Você fala a questão da culpa, né? Eu costumo dizer que a culpa engorda mais do que a comida. Por quê? Porque justamente se você comer demais, você se culpa e muitas vezes tem aquele pensamento, já que eu comi demais, já que eu meti o pé na jaca, então eu vou continuar comendo, né? Ou se não, quando você se restringe de comer aquele alimento, você se sente culpada porque você não comeu aquele alimento e muitas vezes tem um episódio de compulsão alimentar, porque você se restringiu, você, por exemplo, está com a torta, né? E você está de frente da torta e você pensa que não pode comer aquele alimento, que não é para você comer. E aí você se sente depois culpada, né? Tem aquele pensamento de que eu poderia ter comido um pedacinho daquela torta, né? E aí, muitas vezes, se a torta estiver disponível, você vai comer a mais do que seu corpo precisa. Então, assim, a culpa, você colocou muito bem. É das emoções que mais interfere, né, na relação com a comida. Olha o exemplo da torta aí. Isso é muito, muito real. E tipo, se naquele primeiro momento você come um pequeno pedaço da torta, tá ótimo. Você vai ficar satisfeito e vai ficar super tranquilo ou tranquila. Mas se você não come, aí entra nesse ciclo de privação e você, quando for comer, provavelmente a vontade vai estar tão grande e a privação também, o tempo de privação, você vai comer mais, uma maior quantidade de torta, metade de uma torta. Aí, Vixe. só para fechar essa parte da privação, quanto mais você se priva, a tendência é que o próximo comportamento seja comer em maior quantidade. É meio que um resultado da privação, é isso. Deixa eu só ler um comentário aqui de Mônica, que ela fala. Deixa eu só ler aqui. Que ela fala que autoconhecimento é uma competência que deve ser desenvolvida desde pequeno para ter, quando adulto, essa maturidade. Verdade. Mas, assim, infelizmente, as escolas, né, não trabalham o desenvolvimento emocional da criança. Elas acreditam que tem que ensinar as crianças as matérias básicas e acabam, não é cultural, né, que a gente aprenda desde criança, né, assim, não é comum, não é cultural que as crianças aprendam a ter desenvolvimento emocional desde pequena. Então, quando adultos, elas têm essa dificuldade de entrar em contato com suas emoções. Eu concordo que deveria ser ensinado desde a base, porém, a gente ainda não tem essa cultura de desenvolver o emocional das nossas crianças e principalmente em relação à comida, né? Porque a questão da alimentação, do seu comportamento alimentar, ela vem da base. Ela vem de reflexos desde quando você é criança e que você passa despercebido. Não é isso? A questão da ansiedade, de sentimento de rejeições da infância, de questões da infância que vão lhe levar, que você traz para toda a vida. Então, tudo isso, ela tem reflexo no hoje, né? Essa influência da comida aí, na verdade, toda a relação lá com os pais do passado, é muito, muito comportamental também. Porque, por exemplo, muitas vezes a comida era usada como uma espécie de recompensa. E aí, às vezes, a comida é usada como recompensa. E às vezes os pais nem percebem que isso pode influenciar, né, no desenvolvimento. Quem aí nunca passou pela situação da mãe dizer só vai brincar se comer?
Só vai comer o doce se você comer todo o prato e não deixar nada no prato. Então são N situações que tem todo esse contexto. Eu estava atendendo um paciente e ela me trouxe um relato. Eu não vou falar toda a história, né, para não expor, mas eu vou falar só um trechinho que me chamou muita atenção. Eu fazendo uma recapitulação assim, né, da relação dela na infância com a alimentação, com a comida e tal. E ela me falou que quando criança ela comia muito, mas não porque tinha fome. Ela comia muito para impressionar o pai dela e para chamar a atenção dele. Porque culturalmente na família dela, quem comia muito ficava com a barriga bem cheia porque era sinal que era muito muito bem, estava muito bem de saúde, que era feliz e tal. Então ela fazia isso para despertar a atenção do pai. E aí isso impacta atualmente no modo que ela se alimenta, principalmente no comportamento de comer muito rápido, de não estar atenta aos seus sinais de saciedade. Então tem influência. E tudo o que a gente passa na vida tem influência sobre o modo como a gente vê a vida hoje. Então, nada é por acaso, né, de certa forma. Quais dicas tu dá para lidar com as emoções? Então, as dicas que eu dou é justamente, eu já até falei, né? É aprender a lidar com essas emoções, a acolher as emoções, a saber nomear, a saber diferenciar a sua ansiedade. Então, assim, é saber acolher essas emoções, nomeá-las, né? Saber diferenciar se você está sentindo ansiedade, raiva, alegria, e entender o quanto essas emoções elas influenciam no seu comportamento alimentar. É criar estratégia para lidar com essas emoções. Por exemplo, se você ver que você está sentindo, por exemplo, alguma alteração de humor, você está com raiva ou você está ansiosa e você vê que você tem essa vontade de comer, mas que você não está sentindo nenhum tipo de sintoma de uma fome fisiológica, como tem muito tempo que você fez a sua última refeição, vazio no estômago, sensação de tontura, e você perceber que é uma fome psicológica, você criar estratégias para lidar com esta fome. O que é que você pode fazer? Fazer alguns distrativos, né? Ouvir uma música, tentar distrair a sua mente para que essa emoção não leve à comida, né? Criar uma lista de estratégia de coisas que você gosta de fazer para realizar quando você estiver sentindo essa fome psicológica, Dá certo? uma dica também para as pessoas. Pode deixar. Pronto. Primeiro, completando o que a Alana falou, gente, assim, se nesse início a gente não consegue muitas vezes nomear as emoções ou identificar os nossos pensamentos quando eles estão nos sabotando, mas tem uma coisa que a gente pode estar muito atento e tentar fazer, que é o nosso comportamento. Então, que é a atitude que você toma em relação a qualquer coisa. Então, se você ainda não tem a habilidade para nomear as emoções ou para identificar os seus pensamentos, vai para o comportamento, que é a ponta do negócio, mas se você consegue ter boas habilidades comportamentais, fazer boas escolhas em relação à atitude mesmo na prática, isso vai influenciar o teu emocional também. E aí, uma dica que isso talvez seja o pilar mesmo do emagrecimento, quando a gente fala de emagrecimento na perspectiva do psicólogo, é a consciência. Eu sempre bato nessa tecla. Ter consciência dos seus padrões durante o dia a dia. Uma coisa que eu sempre utilizo com pacientes é o diário alimentar e emocional, que é um diário onde as pessoas podem anotar o que elas comem, mas muito além disso, anotar todo o contexto onde ela está inserida naquele momento e o modo como ela está se sentindo antes e depois da alimentação. Essa consciência e ter essa consciência durante algum tempo, fazer esse exercício do diário durante uma semana, 2 semanas, 3, você consegue identificar padrões. E muitas vezes você consegue identificar seus gatilhos, ou, por exemplo, as pessoas que te influenciam de alguma forma a cometer excessos ou a sair do que você se planeja para a tua vida. Então, consciência é o passo inicial. E se você ainda não consegue lidar com as emoções, gerenciar as emoções ou identificar pensamentos para alterar,
foca no comportamento, no prático, porque vai fazer diferença agora. E aí você vai aprendendo aos poucos a lidar com as emoções. Patrícia diz aí que com ela acontece ao contrário, né? Quando ela está triste, preocupada, ela não quer comer. Pois é, tem pessoas que já ouvi esse relato hoje, né? De pessoas que quando elas estão com alguma dificuldade, elas não conseguem comer e até emagrece, certo? E assim, eu dei o exemplo da quarentena, né? A quarentena, cada pessoa está vendo a quarentena, né? Quarentena não, que a gente já passou dos 40 dias, mas está vendo esse momento dentro dessa forma, isso vai refletir no seu comportamento alimentar. Tem pessoas que não querem entrar em contato com essa realidade, né? Ela não quer entrar em contato com essa realidade, então ela faz tipo uma barreira, ela se trava e, como ela não quer expressar o que ela está sentindo diante da situação, ela vai o quê? Aumentar a ansiedade e, consequentemente, aumenta o consumo de alimento. E tem pessoas que ela quer viver realmente a situação, ela fica preocupada, né? Ela não quer não, no exemplo, ela quer viver o que ela está sentindo, né? Ela quer viver aquela situação e com isso o nosso corpo também ele vai no processo de perda, né? E muitas vezes a perda de massa corporal, né? A perda de apetite. Então, assim, é muito de como você percebe a situação, né? Se você percebe de uma forma que você quer viver aquilo que você está sentindo, que você está vivendo, ou se você quer camuflar algumas emoções. E com isso, Teve um comentário aqui. Ayala Medeiros. Ontem eu tive um desses comportamentos. Quando deu 1 da madrugada, eu acabei acordando e lembrei de uma torta na geladeira. Só que antes de ir até a geladeira, eu refleti. Será mesmo que era fome? Física ou psicológica devido à situação vivida ontem? E aí, Ayala, você já consegue fazer a diferenciação entre os dois tipos de fome emocional e fome física. E aí tu agiu diretamente, tu foi na parte dos pensamentos, mas o comportamento de não ir já influencia também o pensamento, né? Já faz uma espécie de confrontação. Mesmo que a gente não confronte diretamente como você fez, mas só em você não ir até a geladeira, já tem uma interferência na questão dos pensamentos. Interessante a explicação. e até Obrigado. mesmo uma sensação de conquista, né? Que você acordou na madrugada, sentiu aquela vontade de ir à geladeira, mas antes você percebeu se você estava com fome ou não. E quando você voltou a dormir, muitas vezes você pode ter voltado a dormir mais aliviada do que se você levantasse e fosse até a geladeira comer. Você poderia dormir com a sensação de culpa, né? A sensação de que, poxa, eu não deveria ter feito isso. E né? E é positivo, né? Para quem está nesse processo de quem quer ter uma reeducação alimentar, de quem quer ter uma melhor qualidade de vida. Com certeza. Tem mais alguma pergunta, alguma dúvida, gente? Vamos lá, A imagem está pessoal. travando um pouco. A imagem está travando um pouco. Então, assim, gente, como eu falei no início para vocês, todas as terças-feiras teremos o nosso projeto Despertar a Mente. Queria agradecer ao psicólogo Alan por aceitar o convite e por explanar, né, os seus pensamentos, e até mesmo a sua história, né, contar e mostrar que não é somente pessoas como, vamos supor, outras pessoas que sentem isso, mas nós, psicólogos, também passamos por essas situações e caímos nessas armadilhas, né? Nessas armadilhas de uma reeducação alimentar. Porque as pessoas têm essa visão de que a gente faz tudo certinho, mas nós também temos as nossas emoções e precisamos cuidar. A você por aceitar esse convite.
e por contar um pouquinho da sua experiência com a gente, certo? Só ler um Eu que último agradeço. comentário aqui. Tâmara fala que eu percebo que quero comer sem fome. Muitas vezes paro na hora e bebo água. É uma boa estratégia. É uma boa estratégia. E você percebe que você quer comer sem fome, aí você se pergunta, a sua fome está vindo da onde? Da barriga ou da boca? Né? Porque tem essa diferença. E aí, quando você bebe a água, automaticamente você se distrai e percebe que o que você quer não é saciar uma fome fisiológica. E muitas vezes é uma fome emocional, né? É saciar alguma falta emocional que você, ou camuflar alguma emoção, né? Que você está sentindo naquela hora. Com certeza. E aí cabe a cada um criar suas próprias estratégias, né? Colocar a Com criatividade certeza. para funcionar. Mas a estratégia de tomar água é importante, até porque às vezes a fome é confundida com a sede. Então, muitas vezes você toma água e aí era sede mesmo, nem era fome. E aí fica tudo bem. E quero agradecer, né? Por ter me convidado, né, por abrir o espaço aqui. E é isso, a gente vai conversando. O pessoal que gostou aqui do que eu falei pode estar indo lá para o meu perfil. As pessoas do meu perfil que estiveram aqui, venham seguir a Alana aqui também, né? Conteúdo ótimo. E eu falei de consciência, eu dei uma dica relacionada à consciência. Lá no meu perfil, no link da bio, tem esse diário alimentar. Ele é gratuito para quem quiser. É só ir lá e baixar ele, através do link da bio. Ótimo, ótimo. Então, gente, obrigada, né, por vocês estarem aqui conosco. E na próxima terça temos uma outra convidada que vai ser também sensacional e acredito que vai mexer muito e fazer sentido para cada uma de vocês, certo? Muito obrigada, Alan, novamente. E tenham todos Alana, uma boa noite. tu vai Oi, deixar salva? Vai deixar salva essa live? vou tentar deixar salvo aqui no IGTV, né? Se você conseguir, aí eu baixo ela e vou colocar no meu YouTube também. Certo, tá bom, tá certo. Obrigado. Tchau, tchau. Obrigadão, gente. Tchau.